Mário, obrigado pelo espaço que você está dando, por esse convite. Eu acho que esse é um assunto muito pertinente para a gente falar agora, né? Não só porque a gente está na pandemia, mas eu acho que todo mundo que é pai, mãe, cuidador ou fica perto de crianças em geral deve estar muito preocupado e se perguntando todos os dias qual que é o efeito da pandemia, não só agora, depois, o que pode acontecer. Já faz um tempo que a gente está nessa situação, acho que muitos pensaram, né? Eu também pensei que a gente ia sair mais cedo e acabou se estendendo. E qual que é o resultado disso tudo, né? Não só nas crianças, mas também na gente. Eu trabalho aqui na IBM, para me apresentar rapidinho, né? Também não trabalho como psicanalista, mas também sou psicanalista clínico e sou pai da Lorena, de 4 anos. Então, também a criança também é um assunto que me interessa bastante por conta da paternidade. E para a gente falar desse assunto, de responder essa pergunta, que é o tema da live, de tentar entender como que ela pode impactar as nossas crianças, eu acho que a primeira pergunta que vem antes e que eu vou tentar responder aqui é por que impactaria? Né? Não só como que pode impactar, e de fato tem impactado já, a gente tem dados de pesquisas, eu vou compartilhar aqui, mas assim, por que o isolamento então poderia trazer algum malefício, algum problema, quais seriam os impactos desse isolamento para a gente, né? E mais um ponto, até a Mari me perguntou semana passada, Fred, lembra que o foco é criança para a gente falar tal, mas não tem como a gente só falar de criança sem a gente passar pelo adulto, que acaba sempre sendo a ancoragem da criança e do ser humano em geral, né? A criança também como adulto está todo mundo sujeito ao mesmo processo, né? Somos seres humanos da mesma maneira. Então, a primeira pergunta que eu vou tentar responder aqui, começando, é entender por que a gente poderia sofrer com esse isolamento que a gente está tendo agora. E isso, a gente tem que entender que nós somos seres profundamente sociais, né? Nós somos o resultado de evolução de milhares de anos e só por sermos sociais é que a gente está aqui hoje. Na verdade, foi a evolução, aqueles que foram sociais foram sendo selecionados e a gente está aqui hoje por conta disso. A gente é muito frágil, a gente não tem uma super força, não tem uma super velocidade, não tem garra, nada disso. E a maneira da gente sobreviver foi a gente vivendo em grupo, tribo, unido, não de maneira isolada. Então, quando a gente, por uma questão de sobrevivência instintiva, quando a gente está sozinho, o nosso cérebro fala, olha, tem algo errado. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente está sozinho de fato, o nosso cérebro ele já alerta a gente, fala, olha, tem algo errado. Que é daí quando a gente começa a entrar naquele modo de luta ou fuga, que é basicamente a ansiedade que nós temos. Se por um lado a gente tem essa ansiedade, ou tinha essa ansiedade antigamente, frente a um perigo como um animal, e daí eu entrava para correr, ou para brigar, ou com alguma outra pessoa, essa ansiedade ela está bem fundada, ela está bem ali explícita para a minha razão dela. Né? Eu consigo usar toda essa energia para algo. Né? Nesse caso, como eu falei, correr e lutar, basicamente. Porém, quando a gente tem um inimigo que a gente não vê, ou um medo que ele não é tão palpável para a gente, como no caso que na pandemia, ou só pelo fato da gente estar isolado, e isso pode ser perigoso para a gente, o nosso cérebro entra nesse modo, gera essa ansiedade em nós e a gente fica só sentindo isso, mas não sabe o que fazer, não tem com que lutar para onde fugir. Né? Então, basicamente, essa ansiedade que a gente sente natural, instintiva e evolutiva, foi ela que fez a gente estar aqui hoje, é o que a gente sente quando está isolado. Tá? Então, isso é inconsciente e é normal. Um outro aspecto que a gente pode olhar para corroborar com esse aspecto da gente ser muito social é a gente olhar para as redes sociais. Né? Como a gente gosta de ficar em WhatsApp, conversando com as pessoas, trocando ideia, lógico, aqui não estou falando só das questões, tem outros aspectos da rede social, por exemplo, ter um like, receber um like no vídeo ou no post que a gente faz, ele vai diretamente na mesma área do cérebro que acende quando a gente usa cocaína. Então, assim, tem uma relação muito direta, prazerosa, em ter likes e estar ali recebendo essas provisões, né? Digamos, narcísicas até.
Mas tem o fato da gente estar ali na rede social podendo se comunicar com outras pessoas, estar vendo o que acontece na vida delas. E isso é uma questão social. Um estudo também bem legal que fala sobre essa questão toda de sermos sociais é que é possível também reduzir essa ansiedade ou essa falta que a gente tem da presença de pessoas só através de fotos. Então, o nosso cérebro ele não sabe exatamente o que é a realidade, o que não é, e aqui dá para dar vários exemplos, né? Parece estranho falar isso, mas quando a gente está sonhando, para a gente aquilo é real. E, no entanto, não é. Da hora que você acorda é que você sabe que é um sonho. E fotos, é a mesma coisa. A princípio, você sabe que a pessoa não está ali, mas só de olhar para a foto de pessoas amadas, pessoas próximas a você, isso reduz a nossa ansiedade. Comprovado por diversos estudos, né? Então, a dica aqui também é se você está muito isolado na pandemia, né? Eu sei que as coisas já estão reabrindo agora, mas se você ainda sente muito essa falta, está muito ansioso, uma dica é espalhar fotos de pessoas que você gosta, pessoas amadas, pela sua casa, onde você veja direto, porque inconscientemente isso diminui a sua grau de ansiedade. E, por fim, para fechar esse aspecto de sermos seres sociais, outros estudos também foram feitos, esse eu acho bem legal, com monges que praticam bastante meditação. E foi perguntado para eles no que eles pensavam, né, quando eles faziam essa meditação. Colocaram esses monges no equipamento de ressonância magnética, pedem então para eles meditarem, e nota-se que acende no cérebro deles a área que corresponde à área da felicidade. Então eles estão meditando e estão sentindo prazer, estão felizes. E daí perguntam para eles, mas o que você pensa enquanto você medita? E muitos responderam que eles pensavam que eles estavam fazendo ações beneficiando, ajudando outras pessoas. Então, ajudar outras pessoas deixa feliz. Quando a gente faz caridade, quando de alguma maneira a gente consegue colaborar com outro ser que está em torno da gente, isso deixa a gente feliz. E esse é o segredo da meditação de vários monges aí que passaram por essa pesquisa. Então, mais um item para mostrar como ser social também traz recompensas para a gente. Muito interessante esse aspecto. E agora a gente começa a viver num momento, na pandemia, que a gente acaba se isolando, tem que se isolar por várias razões, e também entra, e eu vou puxar um pouco aqui para o aspecto da psicanálise, né, que é a minha área, no luto. O luto, eu vou chegar na parte das crianças, gente, que tem para a gente fazer esse link. Então, esse luto que a gente entra agora, sempre que a gente pensa em luto, né, parece que é só uma questão de morte, né, morte de alguém, falecimento de uma pessoa que a gente gosta, algum ente querido. Mas, na verdade, é o luto de várias coisas que a gente teve que abrir mão, que a gente perdeu, que teve que abdicar por conta da pandemia, por essa situação. Então, por exemplo, teve muita gente que teve o luto do trabalho, perdeu o trabalho que tinha antes. Luto de planos, que a gente também tinha muitos planos, luto de viagens que a gente teve que cancelar ou teve que adiar, luto de fato de pessoas, que não só pessoas que a gente perdeu mesmo, que faleceram, mas pessoas que a gente deixou de encontrar e de conviver com elas. Luto da nossa rotina, algo que a gente se apega bastante, que a gente gosta de uma rotina, e daí a gente teve o luto dela. E luto, por exemplo, de hobbies que a gente fazia, lugares que a gente frequentava, bares, academia. E aqui eu quero trazer para reflexão, porque esses lutos aqui talvez eles fossem até mais palpáveis, né? Tipo, eu sei que eu deixei de fazer isso, perdi tal coisa, perdi aquilo, mas para reflexão eu queria trazer aqui um luto também menos tangível, que é o luto da nossa identidade, agora que a gente entrou na pandemia e nessa situação de isolamento. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Então, a gente tem no mundo, quando você sai para comprar uma roupa, você tem milhares de opções, né? Você tem muita opção de roupa para comprar. No entanto, você vai lá e compra uma roupa específica e escolhe essa daí para vestir e usá-la. Dentre milhares que você tem de opções. Você escolhe isso porque você se identificou, você gostou daquela roupa, ela vai te representar algo, vai representar algo para você e também vai representar algo para quem está te vendo. Então, muito do que a gente veste não só diz algo sobre nós, mas também é sobre a mensagem que a gente quer passar para os outros que estão nos vendo.
E não só a roupa faz isso, mas também lugares que a gente frequenta. Lugares que a gente frequenta diz muito sobre nós, também sobre a imagem que a gente quer passar, carro que a gente compra. Muita gente compra o carro para ir do lugar A para o lugar B, mas muita gente compra um carro justamente para passar uma imagem de status, enfim. A gente utiliza várias dessas coisas para constituir a nossa identidade, a gente reforçar para nós mesmos quem nós somos e para os outros que estão ao redor. Nesse momento de pandemia, é muito comum, e isso eu escutei também várias histórias das pessoas ficarem de pijama o dia todo. As pessoas ficam em casa, muitas vezes não se vestem, não usam as roupas que usavam para sair de casa, não usa mais aquele carro que outrora é um símbolo de status, agora não sai mais de carro, não frequenta mais aqueles lugares que também reforçavam certa coisa. Então, esses pilares que muitas vezes acabavam constituindo quem nós somos, né? É muito comum a gente escutar assim, mesmo de casa, quando eu vou trabalhar, eu gosto de colocar uma roupa, para me sentir que eu estou no escritório. Veja, aquela roupa também diz algo para a pessoa, né? Então, ela se vê, ela consegue se enxergar. Tem gente que mesmo em casual day adora, por exemplo, ir de terno, de roupa social. Isso diz muito sobre a identidade dela. Nesse momento, a gente teve que também saber lidar com a perda desse monte de coisa e olhar para a nossa identidade de novo, né? Então, esses pilares que a gente tinha, eles começam, de certa maneira, a dar uma desmoronada e a gente cai na obrigação de ter que olhar para a gente mesmo e se perguntar, peraí, quem sou eu agora? Como é que eu vou lidar com isso daqui, com essas referências que eu vou perdendo? E isso também é uma fonte de um pouco de angústia, né? Que traz ansiedade, algo que a gente tinha tão certo, que se apoiava tanto, agora a gente perde e tem que voltar a se construir numa identidade. Falando nisso, em luto, tem uma moça que bem famosa, que ficou conhecida pelos 5 estágios, né, digamos assim, não só de luto, mas estágios da morte, que é Elizabeth Kubler-Ross. Ela criou aqueles 5 estágios que eu vou falar que vocês devem reconhecer. Que o primeiro é o estágio da negação, né? Então, quando a gente entrou na pandemia, e aqui também é interessante, trago essa proposta para quem está aqui escutando, de tentar visualizar em que estágio que você está, esses 5 estágios aqui que a gente vai ter, né? Essa moça ela trabalhou por muito tempo com pessoas, pacientes terminais, então, e a partir disso, ela criou esses 5 estágios aí, digamos assim, frente a notícias meio impactantes ou frente a lutos e mortes iminentes. Então, primeiro estágio da negação, né? Então, quando veio a pandemia, logo começou, tinha muito negacionismo sobre isso, né? E tem muita gente que até hoje tem. Então, a gente pode citar casos, era só uma gripe, mas isso aqui não é nada, isso aqui vai passar. É um estágios de negação. Primeiro passo, e é normal e é esperado. O segundo estágio que a gente passa é a raiva. Então, a gente fica muito puto, né? Quer apontar culpados, a gente fala que é injusto, pô, não vou poder sair de casa, a culpa não é minha, foi alguém que não teve responsabilidade e começa a achar culpados e apontar dedos. É o ponto da raiva. A gente vai para o terceiro depois, que é a barganha, negociação. E isso tem muito a ver com religiosidade. Teve muita gente que no tempo da pandemia começou a buscar mais religião, começou a tentar barganhar nesse sentido de, poxa, mas é só mais um pouquinho de tempo, vai passar, daqui a pouco acaba. Depois vem para o quarto estágio, que é a depressão. Então, veja, gente, todos são estágios esperados que todos nós passemos, né? Depende, claro, a gente não pode ficar preso, não pode ficar fixado em nenhum desses estágios, tem que caminhar adiante, mas é normal passar por eles. Tem a depressão, que é de fato você achar agora, pô, isso não acaba mais, e você começa então a notar que você perdeu aqueles benefícios que você obtinha daquelas coisas que você teve que fazer luto, né? Então, os lugares que você ia, as pessoas que você encontrava, tudo isso faz bem pra gente porque dão pra gente uma provisão de alguma coisa, né? Então, conversar com alguém que eu gosto é bom porque a pessoa me escuta, eu me sinto acolhido. Ir em tal lugar é bom porque eu me sinto, sei lá, me sinto importante. Todas essas coisas trazem pra gente algo. E agora eu noto, começo a perceber então que eu não tenho mais isso. Eu entro numa depressão. E depois tem, por fim, a aceitação. É quando a gente fala, não, ok, é isso aí, é pandemia, eu vou ter que ficar em casa até 2050,
brincadeira, mas a gente vai que na aceitação, ok, vamos ter que levar como tá, a hora que liberar para sair, vamos liberar, o jeito de ficar em casa, e você começa a lidar de uma maneira melhor com isso. E daí usar aquela energia, talvez, aí que estava presa na depressão para fazer outras coisas. Junto com isso, a gente também tem, junto com todo esse luto e ansiedade, tem questões sobre a incerteza, né? Nós somos péssimos para lidar com incertezas. A gente fica muito angustiado quando tem incerteza. E justamente entra aqui o lance da rotina. É por isso que a gente gosta de rotina. A rotina eu não vou ter que pensar no que eu vou fazer, tá planejado, é uma rotina, eu vou seguir um script, né? E na pandemia a gente tem incerteza. Eu não sei amanhã se eu terei meu emprego, eu não sei amanhã se as pessoas que eu gosto vão estar bem de saúde ou não. Eu não sei se também eu volto às aulas dos meus filhos. Então, tem várias incertezas aqui no momento da pandemia, justamente algo que a gente não sabe lidar muito bem, né? A gente não sabe a gravidade da situação, como vai ser depois, etc. A gente já tem, e aqui começando já a entrar um pouco sobre os impactos, né, da pandemia, de fato, no nosso psicológico, nosso das crianças, a gente não tem, obviamente, por a gente estar passando por isso, estudos que vão mostrar a longo prazo o impacto. Mas a gente já tem estudos recentes, feitos já durante a pandemia, bem interessantes. Então, um estudo recente da UERJ mostrou que nesse período já dobrou o número de casos de depressão e a ansiedade aumentou em 80%. É muita coisa, é muita coisa. Uma outra pesquisa do The Lancet, britânica, né, uma revista científica britânica, mostrou que 73% das pessoas estão desanimadas. Eu acho até que esse dado já era esperado, talvez até 100% esteja desanimada, mais do que isso, e 57% irritadas. Mas aqui tem um dado importante que ele traz, e importante e um pouco, assim, não assustador, mas impressionante, né? Muitas pessoas estão sentindo o que é caracterizado por um estresse pós-traumático, é esse o nome que se dá. Então, as pessoas passaram a ter mais pesadelos durante a pandemia e também estão no estado de hipervigilância. Hipervigilância, imagina que é quando você toma um litro de café e você fica loucão, olhando preocupado, sabe? Sempre atento, sempre nesse estado de realmente vigilância, achando que algo vai acontecer. Esses sintomas, esse quadro de estresse pós-traumático, ele é um quadro comum, foi notado ele sendo comum em pessoas que voltavam de guerra, da guerra. Então, veja, a gente está tendo sintomas que eles são equivalentes a pessoas que voltavam da guerra. É muito sério isso, gente. Então, a gente tem que dar muita atenção, de fato, para a nossa saúde mental nessa pandemia, né? A gente não foi para a guerra, mas estamos tendo os mesmos sintomas. Além disso, a OMS está estimando que uma em cada 5 pessoas pós-pandemia tem chance de desenvolver um distúrbio mental, né, vai desenvolver um distúrbio mental, o que seria 2 vezes mais do que o normal. E a gente falando, para fechar aqui, voltando um pouquinho também de psicanálise, falando de desinvestimento e reinvestimento, né, que tem muito a ver com o luto, de maneira geral, tentando não ser muito técnico, a gente, quando tem uma relação com alguém ou com alguma coisa, a gente investe tempo, investe energia nessas coisas, como eu falei, porque a gente também obtém coisas, mesmo que seja inconsciente, a gente obtém, né? Obtém conforto, a gente obtém o acolhimento daquilo, a gente obtém segurança, a gente obtém reconhecimento daquilo que a gente investe no nosso tempo. E quando a gente tem um luto, a gente é como se eu ainda estivesse com a minha energia investida nisso, mas eu deixo de receber, né, de volta essas coisas. Então eu deixo de receber de volta o reconhecimento que eu tinha com determinada coisa. Então se eu tenho um relacionamento, e esse relacionamento me dava uma certa segurança em alguns aspectos, a hora que eu perco esse relacionamento, eu deixo de sentir essa segurança. Mas ainda eu estou pensando nesse relacionamento, ainda estou investindo energia. Então o luto é muito sobre eu desinvesti essa energia da onde estava, vamos supor, desse relacionamento dessa pessoa que eu estava me relacionando. E é muito comum, quando a gente termina relacionamento, a pessoa pega e fala, não, agora eu vou dar atenção para mim, eu vou na academia, eu vou estudar, eu vou focar na minha carreira. Então a pessoa pega essa energia, que era muito usada para um relacionamento, volta para ela. E depois é natural que ela use essa energia para investir em um novo relacionamento, em outras coisas da vida, né? Essa energia não vai ficar voltada para ela por muito tempo. Natural esse processo.
Então, passar por esse luto, nesse momento da pandemia, ou por esses lutos, é a gente tentar fazer esse trabalho, que eu sei que é muito trabalhoso, de fato, né? Mais do que falar, passar pelo processo, ele é doloroso e difícil, mas se faz necessário para a gente conseguir passar por esse luto. Agora, entrando um pouco, por que eu falei disso tudo, né, gente? E parece assim, poxa, mas isso não está tão relacionado à criança. Como eu falei, as crianças também vão ser afetadas por tudo isso que eu comentei, por esse isolamento social, pelos lutos da escolinha que essa criança deixou de ir, pelo luto dos amiguinhos que ela deixou de encontrar, pelo luto dos parentes também. Só que a criança, ela vai olhar para uma referência, que somos nós. Então, como que a gente, como que os adultos ou a referência dessa criança está lidando com isso? Por isso que é muito importante o adulto ter esse olhar delicado e muito atento para a própria saúde mental, porque a criança vai usar ele como referência. Tem estudos também, a Espanha e a Itália entraram na pandemia antes do Brasil, né? Então acho que foi, acho que talvez em fevereiro, janeiro, alguns meses, 1 ou 2 meses antes de nós, e já foram feitos mais estudos lá sobre impactos, né, da pandemia. Alguns dados, esse estudo é muito completo, é muito legal. Depois eu passo o link para quem tiver interesse, vou mandar inclusive para você, Mário, eu mando no chat. Mas ele fala o seguinte, né? Alguns dados aqui, eu pensei algumas coisas, mas tem muito mais coisas. 9 em cada 10 pais relatam mudanças emocionais e comportamentais nos filhos. Eu acho que 9 em cada 10 basicamente dizer que todos os pais relataram mudanças comportamentais nos filhos. 25% das crianças passaram a comer mais, e a gente pode já relacionar então essa alimentação a mais, talvez com uma possível ansiedade também. 73% passaram a utilizar mais de 1 hora e meia de dispositivo eletrônico por dia, e antes essa porcentagem era só de 15%, então a gente vai de 15% para 73%. Então o pessoal usa, as crianças estão usando muito mais TV, videogame, iPad, iPhone, celulares, smartphones, enfim, né? Eletrônicos, é totalmente compreensível isso. E também as mudanças de comportamento, que acho que de cara são as mais preocupantes, né? Que é a agressividade. Então as crianças ficaram, notou-se também mais agressividade nelas, mais agitação, o que a gente pode também traduzir por uma ansiedade, medos infundados. Medos infundados vão pegar e extrapolar para o adulto. O adulto, medos infundados extrapolar, a gente pode até traduzir para crises de pânico, né? Que é essa ansiedade extrema, sensação de morte. A criança é pouco provável que tenha isso, mas ela vai ter isso muito mais leve. Medos infundados. De repente a criança começa a ter medo de coisas que ela não tinha. Medo de janela aberta, de porta, medo de escuro. São medos que antes talvez fossem muito simples ou sutis e que podem ter tomado uma proporção um pouco maior. E aspectos regredidos. Esse também é muito interessante. Escutei, além de ler sobre isso, escutei também relatos de pais que disseram que seus filhos, que alguns já tinham largado a chupeta, pediram pela chupeta de novo, já tinham largado naninha, paninho, objetos de transição, voltaram a pedir por esses objetos de novo, voltaram a ter escape de xixi e cocô. Então a criança, ela também, nesse movimento de se sentir um pouco mais insegura, regride em alguns aspectos. Assim como nós adultos, né? Então, se a gente pegar estatísticas dos adultos, aumentou-se em 38% o consumo de álcool na pandemia. Os fumantes passaram a fumar 30% mais durante a pandemia. Por que eu falo aspecto regredido, né? Então, trazendo uma visão da psicanálise, pelo prazer oral, né, o regredindo a nossa fase prazerosa oral, o adulto ele vai lá e ele pode beber, ele pode fumar, ele pode falar, ele pode comer, ele pode tentar buscar esse prazer, lidar com essa ansiedade de diversas maneiras. A criança não vai fumar um charutão cubano nem tomar um uísque. Então ela usa o que tem. Ela usa o que tem, é a chupeta que ela tem. Às vezes o que ela tem é o choro. Às vezes a criança é muito mais limitada na questão das possibilidades de como lidar com o estresse, né? A gente diz na psicologia que é o coping, né? Então como que eu vou lidar com esse estresse? A criança é muito mais limitada do que um adulto. Tem muito menos ferramentas para isso, né? Tanto de linguagem quanto comportamentais.
O adulto tem uma série de coisas, a criança ela vai se restringir às coisas que ela tem ali, simbolismos mais reduzidos, o choro, às vezes a agressividade também é uma certa maneira de lidar com isso. Então, é normal, nesse período, a gente ter acontecido esses aspectos regredidos, né? Como eu falei, é importantíssimo, quando a gente pega a referência, né? Sempre que a gente está nesse momento de estresse, a gente busca referências para saber como lidar. O adulto, ele vai olhar, geralmente, para o mundo. O adulto, ele vai, e é o ideal, né? Um adulto passou tudo certo por essas fases de desenvolvimento, vai olhar para fora. Ele vai olhar para ídolos, ele vai olhar para pessoas que ele admira e vai olhar para o governo, vai olhar para o Estado também. É natural. Como que o meu Estado, né, o grande pai, reage a isso? O que ele está fazendo? Como que ele está me amparando? A criança, no seu universo muito mais reduzido, ela vai olhar para os pais. Como meus pais estão reagindo? Né? Essa é a referência para ela. Então, se os cuidadores próximos a essas crianças estão também tendo muita dificuldade de passar por esse momento, não sabendo lidar muito bem com isso, a criança vai também introjetar esse comportamento e vai também sentir essa insegurança, sentir essa ansiedade. E quando a gente fala disso, a gente pode cair no que é chamado de estresse crônico, né? Sempre que a gente está no momento de ansiedade para alguma coisa, então você vai entrar numa reunião importante, você sente um pouco de ansiedade. Dá um estressezinho, né? Um negócio na barriga, mas vai. E é bom, esse estresse é natural. Agora, a gente tem um estresse crônico, que é aquele que ele permanece, né, por muito período. Esse estresse crônico, ele aumenta muito a liberação de cortisol para a gente. Para o adulto, vai trazer certos problemas, mas o adulto já teve toda a sua parte cognitiva desenvolvida. A criança, como ela ainda está se desenvolvendo, esse estresse crônico, esse cortisol que é liberado continuamente para essa criança, ele afeta o desenvolvimento cognitivo dela. Então, é fundamental a gente tentar evitar esses ambientes de estresse crônico. E quando a gente fala de criança, embora seja um cenário que bom, não posso dizer porque nunca dá para a gente imaginar como é o cenário da casa de cada pessoa, né? Mas existem muitos casos em que o lar onde a criança está não é o lugar, inclusive, mais adequado. Muitas vezes a criança ela tinha um lar mais acolhedor, ou tinha um lugar mais acolhedor na escolinha, né? Por mais que pareça estranho quando eu falo isso, basta a gente olhar para a violência doméstica no período da pandemia. Então, os casos de violência contra as mulheres aumentou muito agora durante a pandemia. Ou seja, a mulher fora de casa estava na mente mais segura do que dentro. Por que pensar que para crianças pode ser diferente? Para a criança pode ter isso sim também. Então pode ser que a criança, fora da escolinha ou com outras pessoas cuidando, fosse até mais saudável do que dentro de casa. E que lógico, eu estou generalizando, mas estou dizendo uma reflexão de a gente pensar que a gente precisa manter esse lar acolhedor para as crianças, esse lar que seja de fato não só a casa, mas um lar onde ela tem esse calor, onde ela se sinta bem, se sinta acolhida e ela consiga então participar do que é chamado da teoria de apoio, que daí tem uma parte boa disso tudo também, né? Nosso cérebro, da mesma maneira que ele se sente inseguro ou desprotegido, em perigo quando não tem ninguém, basta uma pessoa do nosso lado, basta a gente ter uma pessoa do nosso lado que a gente sinta ela como sendo solidária a nós, que isso já diminui de maneira drástica o nosso estresse. Então a gente precisa ser para as crianças, né, os pais que estão perto, essa pessoa solidária, porque bastando uma pessoa solidária, o que a criança se sinta acolhida e sendo essa âncora, a criança já diminui esse nível de estresse também, né? E assim, olhando para aspectos positivos ou outros pontos de vista, né, em relação à criança, área e tudo mais, também escutei de vários pais dizendo que acharam melhor esse tempo da pandemia. Lógico que a gente está falando aqui de pessoas de numa situação, numa bolha muito privilegiada. Estou dizendo aqui pessoas que têm o seu próprio negócio, que não foram afetadas pela pandemia de maneira financeira muito, muito grande
e daí que puderam ter um horário muito mais flexível, não falando de home office com criança do lado, estou falando de realmente pessoas trabalhando menos tempo, mantendo a saúde financeira e podendo ficar mais tempo com o filho. Então também houve relatos disso. Então teve pessoas que acharam melhor porque agora tem mais tempo para passar com o filho, tem mais tempo para fazer brincadeira com ele, e achou e também ficou menos estressado porque agora trabalha menos, né? São cenários e cenários. Estamos falando de uma pequena parcela ínfima, muito privilegiada, mas ocorre. Então também aí estão vários aspectos que a gente pode olhar esse momento que a gente passa, né? Só um pouco de água, gente. Já tô com pergunta aqui no chat. A hora que você liberar aqui, eu já te Como é que tá passo. o tempo, Mari? Ah, agora é que eu vi. Passou 30 minutos. Tá bom. Sim, Não, tá não, bom, claro. então tá bom. E como que a gente trouxe aqui também algumas maneiras, não são, assim, provavelmente dicas, tá, gente? Quando a gente fala de dica parece que que é um negócio muito simples, prático e que funciona para todo mundo. E não existe dicas para falar de ser humano. A gente pode propor aqui algumas sugestões, mas não quer dizer que funciona para todos, né? Então, com dicas para a gente tentar passar melhor, né, por esse período, principalmente olhando para as crianças. Um aspecto, acho que a Maria começou a comentar logo no início do call, e antes de chegar aqui para as dicas, eu queria ressaltar o seguinte, né? Antes da pandemia, a gente entrava no trabalho, né? Os pais entram no trabalho e a criança vai talvez para algum lugar. Ela vai para uma escolinha, ela vai para casa de parente, casa dos avós, ou alguém cuidando dessa criança enquanto a gente está trabalhando, né? O que acontece nisso? Então, a criança ela se desliga dos pais, né? Vai para algum outro lugar e não vê que os pais estão trocando ela por alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Trabalhando de casa, tem uma média de interrupção que foi feita que é que as crianças interrompem os pais trabalhando de casa a cada 3 minutos. Então, gente, se vocês têm essa média aí, vocês não são os únicos, tá? A cada 3 minutos a criança interrompe a gente. É, isso acontece também com a minha filha. Minha filha não está aqui hoje, mas isso também acontece toda hora, alguma interrupção. Enfim, quando a criança está do nosso lado agora trabalhando e vê a gente trabalhando, ela consegue realmente ver ela sendo trocada pelo computador, ela sendo trocada pela reunião, pelo trabalho. Então, aquele clichê, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. A criança, quando está afastada, ela está longe dos pais, mas ela não vê essa troca. E agora, aqui, presencialmente, ela vê essa troca. E tem que lidar com isso. Não estou falando que é ruim, tá? Essa troca é boa. É a partir dessa troca que ela vê que a criança percebe que ela não é objeto único de desejo dos pais, a partir disso, que a criança começa o processo de identificação fundamental para o desenvolvimento psicológico adequado dela. E a partir disso que ela vê que, poxa, meus pais me dão atenção a todo momento, eles estão fazendo outra coisa, deixa eu também fazer outra coisa. É a partir desse momento em que a criança também não, ela percebe que não é desejada o tempo todo pelos pais e que ela se permite desejar algo. E esse desejar algo, ela fazer algo com o seu tempo ocioso. Então, esse tempo que ela olha, poxa, meus pais não podem me dar atenção, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí que ela vai brincar sozinha, vai descobrir coisas, vai começar a refletir sobre essas coisas, usar esse tempo ocioso para a criatividade e despertar mais a autonomia dela. Isso é fundamental. Então, por mais que no começo isso pareça seja também difícil para os pais, né? Porque a criança vem a todo momento, difícil para a criança, ele é necessário e super saudável que ocorra essa identificação e a criança perceba e vá se desenvolvendo buscando outras coisas para ela trabalhar, lidar e se divertir sozinha, né? Se isso não acontece, existe a chance dessas crianças, né, que todo momento têm a atenção dos pais, se tornam aqueles adultos que ficam sem iniciativa. Porque agora com o meu tempo ocioso, o que eu faço? E a pessoa não faz nada. Porque quando era criança, nunca passou por esse momento de ter um tempo ocioso para fazer algo. Uma outra coisa importante
nesse momento é a gente falar para as crianças e ser muito aberto com elas no diálogo, para explicar o que está acontecendo. Lógico, de maneira lúdica, né? Respeitando a idade da criança, cada criança vai ter um nível de compreensão, e também a gente não precisa passar todos os detalhes do que está acontecendo para ela, então não precisa ser ela não precisa sentir toda essa ansiedade que a gente sente quando está assistindo um programa de TV sobre Covid, embora tenha melhorado bastante já, mas explicar para ela por que ela está em casa, por que ela não pode ver mais os amigos, por que ela não pode mais ir para a escola, por que a gente está em casa agora também, explicar para ela tudo isso. Se a gente não explica, se a criança não compreende, ela fantasia. E é normal, né? Imagina que tudo que a gente não compreende, a gente fantasia. Imagina que você marca um encontro com um amigo seu e às 7 horas. Deu 7h30, ele não chegou. E daí você começa a fantasiar. Essa sua fantasia, ela vai depender muito das suas experiências. Se você é uma pessoa, de repente, que assiste muito da Atena, a TV sangra, você vai falar, caramba, cara, meu amigo foi assaltado, aconteceu alguma coisa, morreu, tá atrasado, né? Vamos ligar para a polícia. Se você já é uma pessoa que tem outras experiências, que já não fica tão preocupada com isso, fala, não, essa pessoa deve ter, conheço, atrasou no banho. Então, mas você está fantasiando. Você não sabe o que aconteceu e você vai criando hipóteses. Na cabeça da criança é a mesma coisa. Então, se ela não entende a razão por trás de toda essa mudança, ela vai fantasiar. Fantasias que muitas vezes podem ser nocivas, não tão saudáveis. Então, por isso que é interessante a gente explicar para ela. Ela se sente respeitada quando a gente explica, né? E ela entende o que está acontecendo. E por entender, temos menos ansiedade. Tudo que a gente entende, a gente não tem medo, a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Criação de rotina é muito importante. Como eu falei, a gente perdeu a rotina quando começou a pandemia. A gente já está em quarentena desde março, né? Eu acho que desde então muitas pessoas já voltaram e criaram novas rotinas, definiram novas rotinas, mas é importante a criança ter a rotina, bem como nós adultos. Para a criança também é muito importante voltar com isso. Rotina é certeza, rotina é previsibilidade. E a gente se dá muito bem com previsibilidade, a gente gosta. Tanto e aqui fazendo só um exemplo, quando a gente quer contar alguma coisa, a gente chega para um amigo e fala, putz, se contar para o amigo A, eu sei que ele vai falar isso. Se eu contar para o amigo B, eu sei que ele vai falar isso. Para o amigo C, aquilo. Então a gente gosta dessa previsibilidade, a gente gosta de lidar com pessoas previsíveis também. Tem sempre aquela pessoa que a gente fala, cara, não vou falar para ele porque não sei qual vai ser a reação. Veja, a gente já fica um pouco mais com o pé atrás, a gente já não se sente tão confortável. A gente gosta dessa previsibilidade. Nosso cérebro gasta menos energia, é mais fácil para a gente lidar. Uma outra coisa, que assim, aqui é geral, né? Então não é só em relação à pandemia, mas quando a gente fala de crianças de maneira geral, né? A criança, se a gente lembrar daquele filme Divertidamente, quem assistiu, logo que a criança nasce, ela tem um painelzinho de controle com 2 botões. Não tem muito, ela não tem muitos, como eu falei, repertórios ali. Quando a criança passa para, digamos, para a primeira infância ali, ela já ganha uma maquininha e primeiro, né, quando ela nasce, tem só a alegria ali, amarelinho, que pode falar quais são os sentimentos dela, determinar os sentimentos. Quando ela passa para a primeira infância, você já tem os outros sentimentos e uma máquina maior. Quando a gente passa para a puberdade, né, essa criança vai então passar para a fase da adolescência, vocês lembram que no filme aparece um aparelho gigante, né, com um monte de botão, coisas muito mais complexas. Então, o repertório das crianças também é assim em relação a sentimentos, né, como eu falei. Então, é importantíssimo nesse processo dessa transição da máquina, que acontece no filme, o adulto poder ajudar a criança a interpretar os seus sentimentos e como reagir aos sentimentos, né? Então, é aquele negócio de escutar a criança, muitas vezes tentar interpretar que aquela birra que ela faz não é simplesmente uma birra porque ela quer te encher o saco. É uma birra porque ela está insatisfeita com algo, às vezes está frustrada com algo e não sabe dizer. Ela não sabe nem nomear aquilo, muito menos lidar com aquilo. Então, cabe ao adulto pegar esse sentimento, acolher ele, e traduzir ele, interpretar, devolver para a criança, né, de uma maneira mais palatável
mais já digerida para ela começar a criar esse repertório. E daí aquela maquininha que a gente vê no filme, a criança vai conseguir usá-la. Ela vai ter um vasto número de opções para lidar com o mundo, para lidar com si mesmo, interpretar o que ela está sentindo. Isso é importante em qualquer situação, mas na situação da pandemia isso se torna bem crítico, porque a gente tem aí mais uma enxurrada de sentimentos, né? Eles ficam mais potencializados. Coisas aqui interessantes também, embora existam limitações, não é tão simples, mas exercício ao ar livre. Então, se a gente pegar coisas que podem reduzir, o que mais reduz estresse? Exercício físico está entre elas. Então, e as crianças, né? Nós adultos temos um certo tanto de energia para a gente usar. Só que, olha, gente, a gente usa energia para o trabalho. A gente tem que pensar no que a gente vai cozinhar à noite, vai fazer de almoço, se eu tenho que fazer mercado, se eu vou atrasar o projeto, uma série de coisas que a gente usa nessa energia psíquica para pensar. A criança não tem nada disso. A criança não tem que pensar no que ela vai comer no trabalho, no projeto, no mercado, no carro, nada disso. A criança, toda essa energia dela tá ali e usa para brincar. Então, colocar essas crianças para usar essa energia para brincar, a gente tem que fazer isso. Senão essa energia fica represada. E ela represada, ela pode ser direcionada para outras coisas, inclusive para agressão, para birra, né, que a gente chama. Então a ideia é a gente tentar liberar essa energia, se possível, através das brincadeiras. Sejam brincadeiras lúdicas, sejam brincadeiras fora de casa, na medida do possível, com distanciamento contra a criança, mas é importantíssimo ajudá-las a liberar essas energias que elas têm. Relatos também que eu escutei de problemas no sono da criança, né? Muito relacionado à ansiedade, mas também muito relacionado à questão do sol. O sol, a claridade, a luminosidade ajuda a gente a entender o momento do dia que a gente está, nosso relógio biológico. E dependendo da casa que a gente vive, a gente tem tanto contato com a luz do sol. Isso pode sim interferir também no sono da criança. O relógio biológico fica perdido, não sabe exatamente se é dia, se é noite, fica confuso, dorme mal, porque a gente não produz aquilo que a gente deveria produzir para dar o nosso sono, para a gente dormir bem, e vai ficando irritada. Daí é um efeito dominó de problemas que podem ocorrer, né? E as brincadeiras, como eu acabei de falar.